Quem foi Martinho Lutero? Em 10 de novembro de 1483, na Alemanha, nascia uma criança que iria revolucionar o mundo. Filho de camponeses, foi criado em um ambiente religioso. Com 16 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, leis, línguas e filosofia. Com 18 anos, já se tornara um brilhante aluno de advocacia, mas, em 1505, decidiu entrar no mosteiro agostiniano de Erfurt. O jovem Martinho Lutero dedicou-se por completo à vida no mosteiro, empenhando-se em realizar boas obras a fim de agradar a Deus e servir ao próximo através de orações por suas almas. Dedicou-se intensamente à meditação, às autoflagelações, às muitas horas de oração diárias, às peregrinações e à confissão. Quanto mais tentava ser agradável ao Senhor, mais se dava conta de seus pecados. Em 1507, Lutero foi ordenado sacerdote. Em 1508, começou a lecionar teologia na Universidade de Wittenberg. Lutero recebeu seu bacharelado em estudos bíblicos em 19 de março de 1508. 2 anos depois, visitou Roma, de onde regressou bastante decepcionado com a imoralidade e com a corrupção com as quais se deparou entre os padres católicos. Toda a imagem de pureza que Martinho tinha dos líderes religiosos foi destruída. A impressão que ele teve foi de um lugar sombrio, com pessoas que se aproveitavam da fé de outras para enriquecer. Em 19 de outubro de 1512, Martinho Lutero graduou-se doutor em teologia e em 21 de outubro do mesmo ano foi recebido no Senado da Faculdade Teológica, com o título de doutor em Bíblia. Em 1515 foi nomeado vigário de sua ordem, tendo sob sua autoridade 11 mosteiros. Durante esse período, estudou grego e hebraico, para aprofundar-se no significado e origem das palavras utilizadas nas Escrituras, conhecimentos que logo utilizaria para sua própria tradução da Bíblia. Mas o que Martinho Lutero viu na Igreja Católica que o deixou tão indignado? Algo muito comum entre os líderes católicos, a prática da simonia, que era a compra e venda ilícitas de relíquias que supostamente eram sagradas, mas na verdade eram relíquias falsas. Os fiéis compravam objetos que eram ditos terem pertencido a Jesus Cristo ou mesmo a algum santo. E as indulgências que se baseavam em alegar que as pessoas poderiam alcançar o perdão por seus pecados, fazendo boas ações ou pagando a igreja. Revoltado com a exploração da ignorância popular, Lutero elaborou uma série de 95 teses contra a venda de indulgências e a fixou na porta da igreja, entre tantos outros avisos, em 31 de outubro de 1517. Em pouco tempo, se tornou claro que as teses de Lutero exprimiam os sentimentos de boa parte da população e dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador. O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento no qual sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo. As 95 teses foram logo traduzidas para o alemão e amplamente copiadas e impressas. Ao cabo de 2 semanas, se havia espalhado por toda a Alemanha e em 2 meses por toda a Europa. Esse foi o primeiro episódio da história em que a imprensa teve papel fundamental, pois facilitou a distribuição simples e ampla do documento. Lutero procurou estabelecer uma igreja independente, embora conservasse muitos dos elementos da doutrina católica. Alterou o cerimonial da missa e substituiu o latim pelo alemão nos serviços religiosos. Rejeitou todas as hierarquias eclesiásticas, desde os padres até o Papa. O homem comum poderia comunicar-se diretamente com Deus. Lutero regenerou a interpretação oficial da Bíblia, ou seja, cada indivíduo poderia interpretar livremente as Sagradas Escrituras. Os sacerdotes obtiveram permissão para contrair o matrimônio. Dos sacramentos, conservou o batismo, o matrimônio e a Eucaristia. Em 1520, o Papa promulgou uma bula em que dava 60 dias para uma completa retratação. Lutero queimou publicamente a bula e, no ano seguinte, foi excomungado pela Igreja. Em 1521, Lutero foi obrigado a se refugiar no castelo do príncipe Frederico. Nesse período, ocupou-se em traduzir a Bíblia para o alemão.
Tendo em mente que ele poderia criar sua própria igreja, ele resolveu colocar seu plano em prática e assim criou o luteranismo. Logo no início, ele conquistou muitos seguidores, incluindo príncipes alemães. Conforme o tempo foi passando, a igreja luterana crescia cada vez mais. Em 1529, alguns líderes luteranos fizeram protestos a favor de Lutero, e foi isso que deu origem ao nome protestantes. Houve guerras políticas religiosas entre católicos e protestantes nos anos de 1546 a 1555, terminando com o Tratado de Paz de Augsburgo. Com isso, foi reconhecida a legalidade do luteranismo como religião oficial de um território cujo príncipe a adotasse como tal. O protestantismo se espalhou pela Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia. Lutero morreu após um derrame em 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos. E se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like para estar me ajudando e deixar aqui nos comentários a sua dica, de próximo vídeo, história que você gostaria de estar vendo aqui no canal Conta Mais Histórias. Um beijo e até o próximo vídeo!